Amém, na Shalom de Deus, eu sou a irmã Sara em Cristo Jesus, do Ministério Sano Feridas, e juntamente com o Espírito Santo nós vamos orar agora, pedir para que tudo que for falado aqui, neste momento, seja para honra e glória do Senhor Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, apresentamos junto com o nosso mentor, Mestre Espírito Santo, e também o Jesus, o Rei da Glória, e toda a comitiva eclesiástica, os nossos obreiros espirituais, anjos ministradores, para que este momento desse conhecimento, que a alma, o corpo e o espírito esteja aprimorado em tua presença, em nome de Jesus. Amém? Temos alguns ruídos, alguns fundos musicais de cachorro latindo, mas faz parte do processo. Então, nós vamos aprender aqui 8 chaves para decifrar a sabedoria divina. Então, a palavra base está lá em Provérbios 1, no capítulo 5, no capítulo 1, no versículo 5 e 6. Eu vou ler a versão a NVI, o que ela se trata. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e que tem discernimento, obterá orientação para compreender provérbios, parábolas, ditados, enigmas e sábios, tá? Dos sábios. Na versão Peshita ou Peshitá, ele fala o seguinte: o sábio prestará atenção e acrescentará sabedoria e o entendimento, e adquirirá prudência para que compreenda provérbios, parábolas e as palavras dos sábios e seus enigmas, tá? E na versão King James, né, essa versão que eu tenho aqui, ela diz o seguinte: que mesmo sábio que lhe der ouvidos aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação para compreender significado das palavras, parábolas, ditados, enigmas dos sábios. Você está entendendo quanta sabedoria aqui? Então, anota aí a primeira chave: dar ouvidos. Todas as vezes que nós damos ouvidos à palavra de Deus, o que acontece? Está lá em Provérbios 4, versículo 20 ao 22. Ele fala o seguinte: Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, e inclina os teus ouvidos, e jamais os percas de vista, e guarda-os os mais íntimos das tuas entranhas, pois são vida para quem encontra e saúde para o seu ser interior. Olha só. Uma chave importante aqui, da primeira das 7 que nós vamos ainda ouvir, é o que é? É você dar ouvido à palavra de Deus. Eu sei, eu não vou cansar de repetir, que não é religião e nem religiosidade. A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é um livro de espiritualidade. Ou seja, independente da congregação onde você está, o que você faz, essa livro é espírito e vida. Aqui foi homens e mulheres inspirados por Deus para escrever coisas inefáveis, e até coisas ocultas, que nem enigmas, que a gente vai já falar um pouquinho sobre isso. O segundo ponto vai aumentar o conhecimento, porque ele se divide em 4 partes. Quem está aqui nessa cadeira é o Espírito Santo. Ele nos citou em 4 partes. Qual é a primeira? É observação, tá? Depois você pode ir lá em Provérbios 2 e 6 e Oséias 4 e 6. Porque se meu povo obedecer e buscar conhecimento, vai haver bênçãos do Senhor. Depois vai ter experiência, vai ter educação, estudo e reflexão. Ou seja, a primeira coisa, quando eu aumento o conhecimento, eu vou observar o que está ao meu derredor. São pessoas ao meu derredor. Segundo, eu vou ter experiência. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, que estão me ouvindo. Tenha experiência com o Espírito Santo. Eu não falei hoje coisas inefáveis. Todos os dias nós temos experiências, tá certo? Educação do Espírito, o que que é isso? Eu tenho que ter uma rotina. Por exemplo, se eu levanto tarde, então a minha rotina vai começar depois desse horário. Se eu levanto cedo, qual é a sua rotina? Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? As pessoas muitas vezes perdem bênçãos, perdem resposta de oração, porque não tem foco, não tem rotina, não tem um método, não tem um estilo de vida. Simplesmente é aquele crente 6 horas, que 6 horas para mim.
mas não faz nada, não cuida do corpo, não se alimenta direito, come sua porcaria. E aí quer que tudo seja uma maravilha. Não é assim. Os demônios da farmaqueia estão aí. Quem são eles? São os demônios de farmácias, tá? Eu não estou dizendo que remédio faz mal, é coisa do demônio, não. Mas a pessoa que só vive atrás de remédio tem que tomar um certo cuidado. Porque isso ali é um espírito maldito que está na pessoa, tá entendendo? O remédio faz bem para a saúde, a gente precisa dele, tá tudo certo. Mas não tem aquelas pessoas que o tempo todo, qualquer coisa é só remédio, não vai procurar um chá, não vai procurar uma ampola, não vai procurar uma vitamina para tomar, para melhorizar e desintoxicar o corpo. Então, esse ministério aqui, ele tá falando de tudo, do corpo, da alma e do espírito. E em nenhum momento eu vou falar sobre religião, porque a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Se tem alguém atribulado, independente do credo onde você vive ou o que faz, você vai lá e traz uma palavra. Uma palavra de bênção, palavra de cura, palavra de libertação. Porque, queridos, uma coisa eu vou dizer. Quando Jesus veio e que ele abriu o caminho através de João Batista, que veio 6 meses antes dele, o que aconteceu? Eu vim abrir o caminho, mas vem um após em mim que vai ser com fogo, ou seja, vai tirar a pá da ira. É próprio Jesus Cristo, tá? E ele está no centro da vontade de Deus. E outro ponto importante, os nossos 5 sentidos, que é olfato, a nossa fala, né? Os nossos ouvidos, o tato e o ouvir, eles têm que estar desintoxicados com o quê? Com porcarias. Tudo que a gente for comer, ver, visualizar, isso é coisas tóxicas e ouvir também. Então, sempre tenha a palavra de Deus. Não é ser uma beata, um religioso de última hora. Não, você viver sua vida normal. Você vai correr, você vai brincar, você vai sorrir, você vai compartilhar com pessoas, você vai sentar com pessoas, mas só que você é diferente. Você fala diferente, você age diferente. Não é a indumentária que vai dizer que você é crente ou não. É claro que existem comportamentos, situações que você vai de acordo com o ambiente. Se eu vou para uma praia, eu não vou com terno e gravata. Entendeu? Se eu vou para um consultório, eu vou com uma roupa tranquila. Se eu vou para um movimento, uma festa, eu vou de acordo com a festa. Então, de acordo com o ambiente, você vai de acordo com a roupa. Para não escandalizar o teu irmão, tá certo? Agora, o terceiro ponto, para ter discernimento. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Discernimento, o espírito educado e treinado. Está lá em Filipenses 1, 9 e 10. Depois você vai lá e lê. Para compreender os mistérios de Deus. Mistérios, gente, não é ministério. Mistérios é algo que está entre linhas. Por exemplo, você vai ler uma palavra da Bíblia, você vai pedir ao Espírito Santo, me revela nessa profundidade o que isso quer dizer para mim. Porque para mim pode ser algo, mas para você pode ser outro. Então, esses são os mistérios que simboliza na Bíblia o 4º nível. Que não dá para pegar muitas vezes em tempo em igrejas, porque eles não vão entender, vão chamar de você de herege. Ou seja, você está fora da casinha. Por quê? Porque eu já rompi o nível da religião e da religiosidade. E quando a gente rompe isso, muitas pessoas não vão me compreender e nem você, querido. Então fique tranquilo, tá? O 4º, obter orientação. Quem é orientação? A bússola é Jesus. Por exemplo, um navegador, um que vai para aeroporto, aviões, todos têm que ter bússola. A bússola vai dar um norte pra gente. Qual é a nossa bússola? É a palavra. Lembre-se que não é a religião e nem a religiosidade, porque isso vai dar ruim. Como diz o meu esposo, vai ser ruim. A tua bússola é a palavra, tá? Você pode estar numa igreja católica, você pode ir numa igreja presbiteriana, numa igreja batista, e você ter a bússola, tá? Gente, quem leva as pessoas para o inferno não é Jesus, nem muito menos o diabo. Quem leva a pessoa para o próprio inferno, o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 6, lá em diante, que nós temos todas as coisas que me são listas, mas, que é uma condicional, nem tudo me convém. Sabe o que quer dizer? Então, se pelas palavras eu vou falar, eu posso ser condenada ou justificada. Mateus 6:37. Você vai lá e confere. Então, a boca fala, querido, que o coração fala que a boca está cheia. Então, se a pessoa está cheia de perturbação, de diabo o tempo todo, é o que ela emana. Daquilo que ela fala, vai emanar. Então, muitas vezes, está dentro de uma igreja, nem vou falar nomes para não ser muito específica, de nomenclatura, mas vive uma vida de inferno. Então,
a pessoa está se levando para o inferno. Jesus Cristo não vai fazer isso. Ele não quer levar ninguém para lá. Mas é a pessoa que escolhe. Por exemplo, eu não estou criticando nada de vício, tá, gente? Porque isso vai depender muito da pessoa. Mas lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19, depois que você assistir esse vídeo, você vai lá e confere. Tem 16 itens, que é uma idolatria, que vão perecer as pessoas que não vão para o céu, que seguem aquilo lá. Tá, gente? Não sei o que estou falando. É a própria escritura. Então, a Bíblia, ela tem endereço, tem bússola e tem norte. Agora, se a pessoa quer consumir aqueles 16 itens e quer levar essa prática de vida, não sou eu, Sara, que vou rachar a cabeça e dizer para você, não faça isso, tá? Porque cada um vai ter o seu tempo de iluminação e de libertação. Tá? O pecado não está só em vício, em bebida, em sexo ilícito, em um monte de coisa. O pecado está na palavra, tá? Se você desejar um homem que não é seu, já está pecando. Se você desejar uma mulher que não é sua, já está pecando em um monte de coisa ali que poderia ficar horas falando. Mas o meu objetivo não é esse, tá? E aí você pode ler lá no quarto, obedientação, anota aí, Salmo 32, versículo 8, Isaías 30, verso 21. E tem muitos outros, mas eu vou deixar alguns para você aí pensar depois. A quinta, gente, isso aqui é muito forte, é palavras, tá? São significados e provérbios. Então, se eu tenho boa palavra, automaticamente quem está ao meu redor vai perceber que tem algo diferente, tá? Porque eu vou ter conselho, eu vou ter sabedoria. Eu não vou chegar numa pessoa e dizer assim, olha, você vai para o inferno. Gente, é o mais comum. Muitas vezes os crentes aí de outras religiões, olha, se você não se converter, você está indo para o inferno. Gente, não é assim que você vai conquistar alguém a sair do pecado, porque é uma constância. Você pode dizer que sim ou não. Vai depender do seu estilo de vida. Agora, se eu chego com uma pessoa, olha, minha amada, eu tô com um problema, eu tô com uma situação para resolver, o que eu faço? Qual é o conselho? Então, eu vou lá, ou eu, ou alguém, ou você que está aqui me ouvindo, você vai aconselhar, olha, a palavra de Deus fala isso. Só que é o processo de libertação. Tem alguns que têm vício de fumar. A minha mãe, por exemplo, fumou 40 anos. Eu não disse o tempo todo para minha mãe, mãe, você vai para o inferno se você fumar. O que eu falei? Mãe, vai chegar uma hora que isso vai parar. E ela decidiu, o dia que nasceu meu sobrinho, ela disse, eu vou parar de fumar. Eu não vou tomar nenhum remédio. Ela decidiu. Então, vai muito de cada um. Ou mesmo bebidas alcoólicas, tá? Também é um processo. Não estou aqui para julgar nem criticar ninguém, gente. Eu simplesmente falo a palavra. Quem vai convencer você é o Espírito Santo de Deus. Olha só que interessante. Quando eu tenho o sinal das palavras, eu vou ter conselhos, eu vou ter o sobreaviso de todas as coisas. Eu vou amar a palavra do Senhor, eu vou amar o meu irmão, eu vou amar aquele que está precisando de um abraço. Gente, eu já fui num prostíbulo, eu com uma amiga minha. Nós fomos num prostíbulo, e sabe o que nós encontramos lá? Pessoas necessitadas de um abraço. Elas vendiam seu corpo aos homens, mas só que elas estavam carentes. Em nenhum momento nós criticamos, em nenhum momento nós mandamos ela para o inferno. Ela disse, eu quero voltar esse para Jesus de volta, eu sei de onde eu vim. Sabe o que é isso? Ser diferente. Gente, a palavra diz para você pegar envalado, senão as pedras vão clamar. Então, não é, se você for para um prostíbulo, vá lá falar do amor, não critique o que elas estão fazendo, é um processo, tá? A sexta vai ser parábolas, que são assuntos cotidianos. Jesus não falou todos os evangelhos sobre parábolas? Então, por exemplo, a parábola da semente, tá? São as 4 sementes. Por exemplo, uma caiu na beira do caminho, simboliza o quê? Entrou até a palavra, mas não firmou, achou que aquilo ali é só momento momentâneo. A segunda caiu ali em pedregais, tá? Em situações que até pegou alguma coisa, mas não se aprofundou, tá? A terceira caiu entre espinhos, que até tinha terra, mas a vida da vida, a tribulação, a inquietação, o marido com problema, reprovou de ano, furou o pneu, fundiu o motor e tantas outras coisas, abafou aquela fé. Mas sempre dentro de 4 sementes, sempre vai vir uma. A boa semente, aquela que caiu em boa terra. Então, cada vez que eu prego o evangelho, preste atenção que isso aqui foi o Espírito de Deus que me revelou. A cada 4 sementes, uma vai vingar. Uma vai vingar. A quando, por exemplo, tem 10 pessoas. Vamos ver que de 4, 7 vão te ouvir, mas 2 ali vão realmente ater o que você tem.
é uma média que o Senhor me deu, tá bom? Não é uma regra, tá? Porque muitas vezes vão vir o evangelho, vão até ter desejo, vão até querer, mas vai chegar um período da vida, não, isso aqui vai cansou, eu vou fumar mesmo, eu vou beber, eu vou prostituir, porque isso aqui não dá pra mim. Tá tudo bem, você lançou a semente. Só que sempre de 4 que você ouvir, que você lançar, uma vai vingar, tá? Então pode ter certeza disso que não é regra, é Bíblia, tá bom? Aí, a sétima são os ditados, tá? Então, lá em Provérbios, Salomão, ele fala muito de ditados. Você dita a palavra, você ensina a palavra, você ouve a palavra, tá certo? Que também faz parte aqui do que nós lemos. Nas 3 versões, Peshitta, NVI e a King James, tá? Ou parábolas, ou palavras dos sábios. Gente, tem uma palavra de sabedoria nesses últimos tempos, no século XXI, onde a depressão e o estresse estão avassalador, vocês vão ver que coisa que vai acontecer quando você libera uma palavra na vida de alguém. É muito transformador, tá? E enigmas. Essa aqui eu quero fazer uma atenção com você. Você conhece na Bíblia alguém que falou sobre enigmas? Pois eu vou falar para você. Sabe quem foi? O nosso amado Sansão. Sansão, ele vivia fazendo enigmas, tá? Só que, infelizmente, ele se juntou com uma mulher chamada Dalila, que não é da linhagem de Jessé, de Jesus. Então, Dalila foi uma mulher pervertida, que perverteu e contaminou muitas coisas. Ele se juntou com alguém que não era bom. Que depois, a própria mulher dele, que é essa Dalila, fez com que revelasse o voto nazireu dele, que era não cortar essas tranças, que foi um voto da época lá. Se ele cortasse as tranças, perdia suas forças, até que a certa feita foi revelado. Então, Deus, próprio Cristo, permitiu que acontecesse isso, tá? Ó, tá lá em Juízes, no capítulo 14, versículo 12 e 19, onde Sansão vai por um enigma durante seu banquete do casamento. Lá, as festas judias, são 7 dias, tá? Então, durante esse banquete, a Dalila, se fingindo noiva verdadeira, mas não era, né? Ela falsificou muita coisa. Então, ele lançou para a família dos filisteus um enigma. O que é esse enigma? É um quebra-cabeça, é uma charada, tá? As palavras de hoje. E aí, qual foi o enigma? Eles tinham que acertar que era o leão e o mel, que ele tirou de um cadáver de leão o mel, tá? Ele fez o enigma. Só que ele revelou isso para Dalila, porque Dalila pediu muito. Ah, se você me ama mesmo, você vai revelar, tá. E ele falou para ela, e ela, calculista, usurpadora, melindrosa, foi lá e falou, e aí ele teve que pagar o voto lá, por causa que eles acertaram, mas porque a Dalila falou e ele revelou para ela. Depois, mais pra frente no capítulo, você vai ver que qual é a sua força, Sansão, né? Casou com ela, mas não revelou. Qual é a sua força? Então, cuidado. Quando o Senhor te revela alguma coisa, algo profundo, cuidado para não contar com certas pessoas, porque de repente pode ser o seu fim. Mas só que no caso, né, como Sansão se humilhou na última hora que ele foi vazado dos seus olhos, ele foi chicoteado, perdeu suas forças, raspado suas tranças, o que ele tinha? Senhor, me dá uma última chance. Aí ele recebeu as forças, o cérebro começou a crescer, ele pegou as colunas lá e começou a derrubar e matou mais em morte do que em vida. Então, para resumir tudo aqui, queridos, e para vocês entenderem, essas 8 chaves para decifrar a sabedoria, você vai ter que dar ouvidos à palavra, você vai ter que aumentar o seu conhecimento, você vai ter que ter discernimento, obter orientação do seu espírito, vai ter palavras, significados e provérbios na sua boca, você vai ter as parábolas, você vai entender as coisas dos sábios, os ditos deles, e vai entender os enigmas, as coisas que o Senhor vai te mostrar aqui no profundo escondido, simples assim. Vocês viram que quanta coisa aqui foi observado em apenas no capítulo 1 de Provérbios, no versos 5 e 6, quantas chaves aqui? Então aprenda uma coisa, quando eu vou ler a palavra, eu convido sempre o amado Espírito Santo para trazer orientação, para trazer admoestação, conhecimento, exortação e edificação e, claro, queridos, a restauração em Cristo Jesus, amém? E eu fecho com essas palavras e nós vamos orar agora para que você tenha ainda mais favor de Deus, misericórdia, poder, autoridade de quem? O nosso Yeshua, Hamashia,
Jesus Cristo Salvador. Pai, eu quero te louvar a Deus, agradecer pelo nosso mentor, querido Espírito Santo, por estar aqui, entendendo, nos ajudando, nos instruindo na tua palavra, na sabedoria, Pai, dessas 8 chaves tão poderosas, de cifrar os enigmas, de não se perverter, Senhor. Se tiver algo embrunhado, algo para ser liberto, que o processo da tua palavra faça isso, Pai. Não é por força e nem por violência, mas pela tua graça e pelo teu favor de Deus e pela tua santa e infinita misericórdia, em o nome de Jesus. Amém? Um beijo forte e mais uma vez, se você é novo nesse canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe para que mais vídeos alcancem outras almas preciosas, assim como você tem alcançado, tá bom? É o like das bênçãos do Senhor. Um beijo forte para você e até breve, queridos do Pai.